E aí, Kaique, uma outra que eu vou trazer aqui para a gente debater, que eu queria também a tua visão, é que agora, forçadamente, né, o São Paulo vai ter um período de folga, né? Então o São Paulo vai ter aí um tempinho aí até o jogo contra a Chapecoense e vai ter que aproveitar esse calendário aí para acertos. Foi minha pergunta para o Crespo, inclusive, na coletiva. Exato, né? E aí, por isso, até queria que você começasse comentando, porque aí o São Paulo vai ter que... vai ter aí cerca de 10 dias, né? Joga só no dia 12 agora, né? Contra a Chapecoense, no Canindé, mando do São Paulo. E aí você tem essa possibilidade, né, o Kaique? São Paulo teve aí Danielzinho poupado por conta de dores, não jogou o jogo todo, aí gerou toda essa questão da escalação do Luan e tudo mais, né? Outros jogadores também que precisam ter um descanso, ou pausa, ou para se recuperar, ou até para o São Paulo acertar taticamente algumas coisas, né, Kaique? Agora é uma pausa forçada, mas que vem no bom momento, né? Acho que a questão física, ela é prioridade na recuperação. Eu até perguntei para o Crespo da importância desses 10 dias, a importância de ver, de repente, o copo meio cheio, né? Porque no momento de eliminação, a única coisa que se vê, e o natural do torcedor, é enxergar o copo meio vazio. E não que eu quis trazer um ponto positivo, levantar para o Crespo cortar, nada do tipo, ou fazer uma agenda positiva, não. É porque todas as perguntas já tinham sido feitas, da ausência do Danielzinho, e liga-se um sinal de alerta com relação aos jogadores, a questão física, né? Porque o São Paulo fez uma grande sequência de jogos com o time principal, num calendário que é jogo atrás de jogo. Então ligou um sinal de alerta, por exemplo, com relação ao Danielzinho. O cara é impressionante, né? Os bons resultados, eles acabam mascarando algumas situações. E apesar da derrota e da eliminação, o São Paulo vem numa sequência boa, positiva, mas pouca gente vai falar. Só que é impressionante, o Danielzinho no Mirassol, de 38 jogos do Campeonato Brasileiro, ele jogou 37 em 2 temporadas. E assim, no São Paulo, na semifinal do Paulistão, ele estava com dores. Então, cara, é muito louco imaginar que, de repente, será que o problema mora no CT da Barra Funda? Qual que é, de fato, o problema? Eu não consigo entender qual, de fato, o problema. Porque o Danielzinho jogou todos os jogos pelo time do Mirassol e num calendário que também é apertado. Não tinha competição sul-americana, mas tinha uma Copa do Brasil. Teve a campanha de destaque do Campeonato Brasileiro. Chega um momento que você joga o Campeonato Brasileiro um jogo atrás do outro. Então, é impressionante. O Danielzinho, no momento mais importante, eu tenho a opinião de que eu não teria tirado o Danielzinho do time e menos ainda colocado o Luan. Para mim, o Luan teve muita oportunidade no São Paulo e nunca conseguiu abraçar. Agora, para mim, o Danielzinho tinha que jogar mesmo que fosse com uma perna só. Porque era a espinha dorsal do time. A maior força do São Paulo, lógico que Caleri, Luciano, artilheiros do time, Lucas Moura, são os jogadores de maior destaque. Mas o pilar, a estrutura do São Paulo, a gente trouxe uma matéria, eu trouxe uma matéria em collab com o Arquibancada Tricolor, inclusive está nas nossas redes sociais, da quilometragem percorrida por esses caras em campo. Os líderes de quilometragem percorrida no São Paulo, quando não são os laterais, sempre, porque o lateral tem ali o corredor, né? Para poder correr, tem que correr para frente, tem que correr para trás, então a quilometragem percorrida é grande, é sempre Danielzinho e Marcos Antônio. Eles são os pilares invisíveis, talvez, do time, porque o Marcos Antônio talvez não, mas o Danielzinho é um pilar invisível do time, porque muita gente talvez não o enxergue como um pilar e não entenda essa importância, né? De repente foca um pouco mais nos caras que fazem gol, nos caras lá do ataque, enfim. Mas eu não teria tirado, acho que a gente também não está ali no dia a dia do CT, o CT é fechado para a gente. Esse é o problema, eu vou bater de novo nessa tecla 1 milhão de vezes e quantas vezes mais for preciso. Centro de treinamento fechado para a imprensa é ruim para o trabalho do treinador. Se na semana a gente tivesse entendido que o Danielzinho estava mal, que o Danielzinho estava com dor, tivesse conversado com o Danielzinho ou conversado com a assessoria do São Paulo, que gostaria de abrir mais vezes o CT, inclusive, a gente não questionaria a decisão do Crespo.
Se a gente soubesse que o Luan estava cotado para poder começar jogando, não para poder revelar a escalação para o outro lado do muro, não. Mas se a gente entendesse que tinha a possibilidade, de repente a gente questionaria menos, pegaria menos o torcedor de surpresa. Então, fechar o clube é ruim, principalmente por trabalho do treinador. Mas os treinadores, principalmente aqueles de cultura europeia, eles não entendem essa situação. Eles acham que é importante você abrir o CT para cinegrafista fazer 10 minutos de treino dos caras brincando de bobinho, correndo em volta do campo. No padrão FIFA, na Copa do Mundo acontece isso, e tá tudo certo. Então, é isso que eu penso com relação ao São Paulo. Eu vou até fazer o advogado do diabo aqui para provocar o debate, porque é o seguinte: durante o pré-jogo aqui do Arquibancada, a gente estava com a seguinte questão, antes da escalação ser anunciada e na hora que ela foi anunciada. Foi uma surpresa para todo mundo que o Danielzinho não jogaria, né? Ninguém sabia. E aí, eu coloquei essa seguinte questão antes do jogo. Falei assim, Ivan, o São Paulo, você é o treinador, você está no lugar do Crespo. Aí a comissão, sei lá, o médico, a fisiologia e tal, chega para você e fala assim, mano, Danielzinho não tem condição de jogo. Se você colocar ele é por sua conta e risco. A gente não garante que ele vai poder jogar legal, porque ele tá com dor, ele foi poupado contra o Curitiba, ele nem foi. Eu não colocaria ele no campo, Crespo. Então vai de você que sabe. Aí você é o Crespo. Aí você fala, ferrou. Se eu colocar o cara, de repente ele estoura. Aí eu perco ele para uma eventual final, se a gente ganhar do Palmeiras, e para o Brasileirão. E ele é um dos pilares do meu time. Aí quais são as minhas opções? Meter um esquema de 3 zagueiros, de novo. Que é o que eu faria. Então, que aí no chat, nas enquetes que a gente estava fazendo antes do jogo, a grande maioria foi contra. Muita gente falou, não tem que mudar o esquema tático, porque o São Paulo está jogando melhor assim. Aí a opção 2 seria o Pablo Maia, que está jogando mal, ele não está jogando bem. Contra o Bragantino ele não foi bem, né? A gente sabe que o Pablo Maia não está bem. E a opção 3 é o Luan, que era uma incógnita total, que não vinha jogando há muito tempo. Aí é o que eu falo, ele optou pelo Luan. Deu errado, o Luan não foi bem. Durante o jogo, até a pausa do cooling break, como diz o Felipe, né? Aí ele recua o Luan como um terceiro zagueiro e ficam 3 zagueiros ali e dá uma estabilizada no jogo. Eu acho que para mim o erro foi ele demorar para tirar o Luan, para ele trocar o time. E na volta do intervalo, ele não ter mexido e ter achado que o São Paulo ia suportar ali bem o jogo. Porque tinha o Danielzinho, além de tudo, é um cara importante na bola parada, né? Ele também. É um cobrador de bola parada, tanto escanteio quanto falta. Também. Então, é o que eu falo. Tem os erros do Crespo. Para mim, o erro maior dele... você pode falar aqui, porra, é o que eu falei no pré-jogo, né, Van? Se ele escala o Luan e o São Paulo ganha, porra, o Crespo foi gênio. E aí, se ele escala o Pablo Maia, aí iam falar, porra, o Pablo Maia tá jogando nada, até quando que ele vai insistir no Pablo Maia? Se ele volta com 3 zagueiros, iam falar, porra, desmontou o elenco, a formação que estava dando certo. Em todas ia ter pedrada, em todas, no caso de derrota, né? O que eu acho que ele erra é que ele demora para mexer, ele demora para tirar o Luan. E aí, quando ele resolve colocar o Danielzinho e falar assim, ferrou, estamos perdendo, vamos ter que tentar ganhar esse jogo, põe o Danielzinho e vamos ver o que rola. Ele assume um risco de lesão também, porque se ele não tinha condição de jogo, ele assume o risco. Então, ou ele não deveria ter colocado, né? Ou pensado em outra solução. Só que eu não consigo também tirar aí desse bolo de culpa, Van, as responsabilidades de protagonistas do time que sumiram no jogo. O Lucas não jogou absolutamente nada. O Luciano foi um fantasma em campo. Não jogou absolutamente nada. O Arboleda, mais um jogo grande que ele falha, que ele tá marcando a bola, né? E aí fica muito complicado você simplesmente só, sei lá,
jogar no treinador só a culpa de tudo, sendo que metade do time comprometeu também, né? Eu discordo do nosso querido amigo Kaique, pai do Murilo, com todo respeito. Eu acho que Danielzinho não tinha que ir pro jogo. E eu acho que o São Paulo deveria levar o Campeonato Paulista de uma outra forma. Agora, é óbvio, foi uma incógnita para todo mundo como seria. Tanto que o São Paulo, eu, sinceramente, eu cheguei a ficar com medo de cair no Campeonato Paulista. Só que o São Paulo, em 26 anos, ganhou 2 campeonatos paulistas, indo com força total em todos eles. Na boa, vamos levar esse Campeonato Paulista de uma outra forma, porque usando a força máxima não está adiantando claramente. Então eu acho que a gente tem que levar. Mas vai perder para rival. É inevitável, você vai acabar enfrentando algum rival. Só em, sei lá, em alguma circunstância que nem agora o Palmeiras, mas você vai acabar encontrando Corinthians, Santos, Palmeiras. Então, assim, eu acho que a torcida precisa ser realmente mais coerente quanto a isso. Entender que o restante da temporada é mais importante, porque assim, se o São Paulo sempre estivesse ali disputando, em quantas finais a gente chegou nesses anos todos? E, como eu falei, foram 2 títulos. E quando a gente ganhou em 2021, o Crespo, inclusive, ele poupou num clássico contra o Corinthians em Itaquera. E ele foi muito criticado quanto a isso. Ele foi muito criticado. São Paulo foi 2-2 aquele jogo ainda, com um pênalti no finalzinho no Pablo que o Luciano converteu. Mas ele foi muito criticado, depois a gente foi campeão. Lucas Perry chegou a jogar naquele campeonato, porque ele realmente mexia muito no time. E foi quando deu certo, quando realmente você jogou com um time alternativo. E assim, eu acho que a gente tem que levar a Federação Paulista como a Federação Paulista olha para o São Paulo, com muito desrespeito às vezes. Porque o São Paulo vai lá e reclama muitas vezes de arbitragem e nada é feito. Então, mas jogar com os meninos não pode jogar com todos os meninos, mas aí é desrespeito. Eu acho que não. Eu acho que não tô falando para tirar a galera os meninos da copinha e para jogar só o Paulista como fez o Flamengo no Campeonato Carioca. Não é isso. Mas eu acho que a gente tem que olhar com outros olhos pro Campeonato Paulista, porque como eu disse, jogar com força total não tá dando certo e a Federação Paulista não liga a mínima pro São Paulo que vai lá e reclama em um ano que foi claramente prejudicado. A gente foi prejudicado novamente. É óbvio que a gente jogou mal, tem tudo isso. Eu já falei que eu fiquei tão brava com o desempenho e a postura do time que eu nem consegui falar sobre arbitragem, mas é inevitável, a gente foi prejudicado, sabe? Então, assim, a Federação Paulista não dá a mínima para o São Paulo, então o São Paulo deveria sim olhar com outros olhos. Por isso, voltando, eu não colocaria o Danielzinho nem no segundo tempo, se realmente ele não tivesse 100%. Só que o que me leva a crer, que será que é verdade que ele não estava 100%? Eu fico meio assim, porque aí você coloca ele na segunda etapa, que, querendo ou não, é mais intenso ali, porque você precisa ir atrás de um resultado. E tanto que ele entrou, já fez uma falta ali, que a árbitra ainda errou, deu o cartão para o Sabino. Então, assim, eu acho que não era para ser cogitado colocar o Danielzinho num jogo como esse, sendo que como o Kaique ressaltou, um jogador importantíssimo para o São Paulo. E eu não gosto também, com todo respeito a quem vem no chat falar, nossa, a gente depende do Danielzinho, que decadência. Decadência nada. É um jogador importantíssimo para o São Paulo. É esse tipo de jogador que o São Paulo tem que buscar, que é um jogador que se importa com o São Paulo, intenso, chegou com muita responsabilidade, ele mesmo que nem liga para rede social, que nem tem rede social, e tá aí mostrando muito dentro de campo. Porque a gente vê muito jogador, como que a gente falou aqui, que é muito papo, é muito lero, fala muita coisa, reclama de muita coisa, e quando chega dentro de campo não representa, sabe? Chega lá e é nulo. Então eu acho que a gente tem que dar mais atenção realmente para o que acontece realmente dentro de campo, para dar valor para esses jogadores, porque eu não gosto disso. Desmerecer o jogador. Nossa, a gente depende do Marcos Antônio. A gente depende do Danielzinho. Que fase chegamos? Poxa, que seja, são jogadores que correm o campo inteiro, que são realmente importantes, que estão aí disputando os jogos e estão sendo importantes para o São Paulo. E a gente tem que olhar para a nossa realidade. Como eu falei, o São Paulo precisa olhar para as competições. Com o atual momento do São Paulo continua gigante, mas o São Paulo, para voltar a ser o time que era de ganhar muitos títulos, precisa entender o momento que vive e olhar para as competições com o mesmo, com reciprocidade que a Federação Paulista também olha para a gente.